Eric Clapton, baby. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Salve, Brasil! Meu beijo especial, hoje continuando nossa conversa, a interação de vocês, os e-mails. Eu peguei o Sobreviver, que é um dos meus 4 livros, porque tem um capítulo, 11º, de 12 portais, ele é o 11º, porque o assunto precisa de resiliência, né? Esse jogo de cintura, esse percebimento, como diz o Goldenberg, que é mais que percepção, esse percebimento, contato sutil com as nossas emoções, nossas ações, nossas intenções. Nós vamos falar de quando a gente perde uma pessoa especial, né? E nesse capítulo que eu reli hoje, um pouco surpresa, né? Livro parece que é download, falei, nossa, que troço gozado, né? Eu menciono a morte da minha mãe, vai fazer 10 anos que minha mãe morreu. Depois disso, meu pai já morreu. E você que sabe, seus pais já morreram, você sabe do que eu estou falando. É difícil para delicado, porque a gente passa a ser o primeiro da própria fila, né? A noção de que a gente nasce e morre, que todo mundo sabe, mas ninguém está preparado, esse lugar comum que se fala e tal, se torna uma experiência muito importante. E sobre como lidar com a morte é que eu queria fazer esse olá. Algumas pessoas queridas passaram nesse último mês, nessa última semana, de associados do Grupo Quantum, e pelo aniversário da passagem da minha mãe e do meu pai, com quem eu tenho uma relação belíssima, no outro plano, onde quer que eles estejam. Eu queria te dizer que o mundo ocidental tem uma ansiedade generalizada e tem comportamentos e padrões de comportamento que não se encaixam na necessidade da alma que a gente tem para poder, de fato, ter o luto, né? Quando a gente toma o tempo necessário para poder passar essa etapa do desligamento de uma pessoa, e as pessoas morrem por várias razões. Morrem de velhice, morrem de doença, morrem por acidente, aos que morrem trabalhando, aos pequenos, né, com a perda dos filhos, que é um sofrimento brutal, a morte por suicídio, que nos cobre de incompreensão, a inversão natural das coisas, e nossa relação com esse processo, de como nós continuamos vivendo depois disso, ela é muito importante e ela é urgente, né? Eu não me sinto habilitada a responder todas as perguntas que nascem de quando morre alguém especial para nós. Eu não sei se alguém na face da Terra é. Mas algumas coisas são muito importantes e eu gostaria de marcar com vocês. Há culturas em que as pessoas ficam um mês sem tomar banho quando morre alguém especial. Elas se dão o tempo, ou mantêm uma faixa preta no braço, lembrando não só aos outros, mas a si mesma, que essa pessoa não tem um braço quebrado, mas ela tem algo na alma que precisa de tempo. E o curioso é que nas primeiras semanas ou nos primeiros momentos, depois que morre alguém que nós amamos, a gente é coberto de atenção, de bilhetes, de carinho, de mensagens de apoio. Na religião católica a gente tem a missa de 7º dia, depois a gente tem a missa de um mês. Em outras religiões a gente tem rituais que nos ajudam a fazer os portais de passagem de como é que é viver agora sem essa pessoa aqui nesse plano, né? Pouco importa qual é a crença, a cultura ocidental acaba tendo uma coisa de rápido, está rendendo muito essa morte aí, pronto, chega, acabou, página nova, vamos em frente. Não é assim, né? E me parece que as pessoas que dão o tempo necessário para poder fazer essa transição a fazem melhor. Eu não estou incentivando que a pessoa fique reclusa, ou se entregue à tristeza, muito menos ao desespero. Entretanto, há sim uma necessidade de lidar com as coisas da pessoa que se foi. Nós buscamos a metade perdida, muitos autores, e nesse capítulo, que é o 11º capítulo do Sobreviver, estão mencionados os autores que falam dessa busca de a gente se sentir completo, né? Desde Adão e Eva, essa metade perdida. E vem a psicologia positiva das últimas décadas, trazendo a gente como inteiro. Então, se a nossa percepção subjetiva foi especialmente pobre, a gente vai ter serviço dobrado.
O que eu posso dizer é que nós não podemos somar a dor da nossa perda a outras neuroses e outras mazelas e descontar nossa raiva, nossa culpa, nossa baixa autoestima nos familiares, no cônjuge, nos filhos, nos outros irmãos, porque cada um à sua maneira tem o seu sofrimento. Então nós precisamos nos conhecer e retomar o controle emocional, mas isso não quer dizer a gente negar os nossos sentimentos. Então uma vez eu estava participando de um seminário de terapia de campos mentais, são pontinhos que a gente toca, que a Maru Cano, a Amada do México, vem aqui no Brasil dar esse curso ano que vem na Universidade Quanto. Pontinhos mágicos, né? Nós temos que trabalhar num polo positivo. Por qualquer razão, nós vamos a um polo negativo. E há pontinhos neurológicos que fazem diferença na nossa área e a gente pode tocar e nos colocar num polo positivo. E num seminário como esse, uma mulher nos procura muito abafada, uma especialista até de terapia, de ajuda de pessoas, mas ela perdeu um filho anos antes, 3 anos antes. E aí veio o total desespero dela, brotou de volta, porque ela estava entupida com esse luto que não pôde ser vivido, com esse quarto que ficou ali abandonado. E quando ela começou a falar, a gente então fez os primeiros pontos com ela para ela poder se retomar. Aquilo ajudou, mas depois veio um soluço exagerado da falta, do que não foi dito, da culpa, da raiva de não poder ter estado lá. Ele morreu de uma forma triste. Então, o que a gente entende aqui é que é preciso trabalhar conosco nas situações mais brandas ou nas situações mais violentas, com uma compreensão de todas as coisas que vão por dentro em nós, procurar ajuda, assim que a gente puder, procurar leitura, procurar encontro com outras pessoas para ter um entendimento de que essas pessoas vão viver em nós de outra maneira. E aí o amor permanece vivo. Nesse 11º capítulo, um presente muito especial foi um livrinho da Patrícia Kramer, de Oregon, veja você, da onde também é o Alcibert, que fez o prefácio desse livro. E ela fez um livro que se chama Pequeno Livro do Conforto e autorizou a publicação dele aqui. Isso salvou minha vida num momento de desespero, de saudade e de o que fazer. Eu recebi esse livrinho e aí cada frase que você lê vai te ajudando a fazer esse tecido. E assim, olha, morte de pai e mãe é 1 a 2 anos de luto, não queira antecipar as coisas, não vai funcionar, você vai começar a apresentar outros comportamentos disfuncionais, porque acabou, não acabou, né? Então, para acabar, é preciso transcender com isso, e quando há violência envolvida, mais ainda, mas é possível. Isso eu quero dizer para você, atendendo centenas de clientes, pacientes e cursos, e na minha própria história lidando com a morte, isto é um convite gentil para a gente lidar com a real da vida, né? Vida, morte, vida. E a gente renascer nas nossas coisas. E tomar contato com a nossa finitude de uma maneira mais bela, onde o amor permaneça vivo. Nesse livrinho da Patrícia Kramer, ela tem pérolas, depois de perder alguém especial. Quando toda pequena coisa traz de volta memórias, sorria e pense amorosamente. Receba cada pensamento e sinta gratidão por cada um daqueles momentos em sua vida. Quando você estiver sentindo-se sem esperança e só, faça uma oração. Peça a Deus para trazer pessoas especiais à sua vida para ajudar você. Acredite que elas aparecerão. Elas virão. Quando você sentir uma tristeza esmagadora, saiba que a sua tristeza equivale ao seu amor. Tristeza é o tributo pessoal do seu coração para aquele que te falta desesperadamente. Conforme o desespero cede, assim diminui a tristeza e só o amor restará vivo. Uma outra que eu gosto, quando você sentir-se morto por dentro, vá a uma igreja. Quando você está na forte presença do Espírito de Deus e cercado por tanto amor, aquele lampejo sutil do Espírito em você irá brilhar mais e mais intensamente. E coisas como, se faltou dizer alguma coisa, diga agora, vai chegar lá. Ou ainda, quando você perdeu o apetite, proteja a sua saúde. Cuide de si mesmo e aceite todas as oportunidades de sair para jantar com amigos. É um livrinho, olha, tem 2, 3 páginas de frases, assim, você pode até sortear, mas é impressionante como parece que você sorteia e quando você questionar a injustiça, sinta-se grandioso por suas memórias. Alguns presentes especiais, por mais preciosos e belíssimos que sejam, não são para durar para sempre. Quando você estiver com medo do futuro, você tem que ter fé. Defina seus medos. Dirija-se a Deus e as respostas virão.
e assim por diante, né? Então, essa lida de quando a gente perde pessoas especiais também é, por fim, um convite a gente lidar com as perdas, a gente saber não só da nossa finitude, daqueles que se foram, mas integrá-los, né? Como você tributa, eu perguntei a essa mulher que chorava tanto a morte do filho, como você tributa a vida dele? Há uma fotografia, na Resiliência a gente estuda inclusive as mortes coletivas, quando se faz um busto por guerra ou um memorial, aquilo parece que libera a nossa possibilidade de honrar a vida, né? Como em New Orleans, para onde eu estou embarcando amanhã, pelo Build Your Destiny, eles honram a vida daquele que se foi, cantando jazz na rua por ele, né? Eu sei que não é fácil lidar com a morte e há maneiras e maneiras, mas é muito importante, porque nos fortalece muito saber que os nossos ancestrais ou até aqueles nossos amados de qualquer idade têm o seu lugar no nosso coração e que é essa relação e essa grandiosidade que permite a gente continuar vivo, a gente continuar construindo e honrar o nosso amor por aquela pessoa dentro de nós e as nossas pessoas, a nossa vida, né? Que não são para durar para sempre. Então, cara, dessa aqui a gente não vai sair vivo. Vamos aproveitar cada dia, que é o que liga, né? Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Beijo, Brasil. Lá vem ela.